Três advertências que a palavra de Deus nos dá para que a gente seja prudente, para não ser conduzido no erro e nem na mentira. Três orientações importantes para a nossa vida, que a palavra de Deus nos instrui para que sejamos prudentes, se mantendo na vida com Deus. A primeira é aquela que disse Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, vamos ver o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No versículo 16, Jesus vai dizer: pelos seus frutos os conhecereis. Se você atentar para essa orientação de Jesus, para essa advertência de Jesus, você não será menino, levado por ventos de doutrinas, pelo engano de Satanás, usando os homens para cumprir seus objetivos. Homens fraudulentos que falsificam a verdade de Deus no objetivo de tirar as pessoas da direção da vida com Deus, da direção da salvação. E falando sobre isso, vamos analisar, ouvir o que diz a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4. Porque se alguém pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se vocês receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. O que é que Paulo está advertindo aqui aos irmãos na igreja de Coríntios? Paulo está advertindo aqui dentro daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 15 e o 16. Jesus vai dar uma advertência para os discípulos, dizendo: acautelai-vos, estejam atentos, apercebidos com aqueles que vêm até vós, em nome de Deus, trazendo ensinamentos, falsos profetas. Vocês vão conhecê-los por onde eu conheço um falso profeta. Pelos seus frutos. Que frutos é esse que eu devo conhecer o falso profeta? Não é o testemunho de religioso da igreja evangélica. Não é o testemunho, não é a vida de usos e costumes da igreja evangélica. Não é a sua religião. Os frutos por onde eu devo conhecer os falsos profetas não é pelo testemunho religioso, não é pelo paletó e a gravata, não é pela oratória bonita, não é pela vida de usos e costumes. Os frutos por onde eu conheço quem é realmente um falso profeta é os frutos do ensinamento. É o que ele está ensinando, transmitindo, instruindo o povo. É aquilo que ele estabelece como doutrina, princípios de Deus. Se não for o Evangelho de Cristo, esse tal é um falso profeta. Não é obreiro de Cristo. É obreiro da injustiça. Obreiros de Satanás. Transfigurado como de Cristo. E é o que Paulo vai dizer aqui. Escrevendo aqui, advertindo os irmãos,
orientando os irmãos aqui na carta dele aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Paulo vai dizer: irmãos, o meu medo, o meu temor é que vocês não sejam enganados. Da mesma forma, quando Paulo fala aqui como a serpente enganou a Eva, que vocês não sejam enganados pela astúcia, pela sutileza. Porque o diabo, o engano, ele trabalha na vida da humanidade de uma forma sutil, que a pessoa não percebe, irmão. A pessoa só pode conhecer o engano de Satanás se ele conhecer a verdade de Deus. Não tem como ninguém ser livre da mentira do diabo se não conhece a verdade de Deus. E Paulo está aqui advertindo os irmãos, dizendo: irmãos, eu tenho medo, o meu medo é esse. Que vocês se deixem levar pelo engano. Mas qual é o engano do diabo? Tirar vocês da direção de Cristo, do Evangelho de Cristo, da verdade que Cristo trouxe. Conduzir vocês a outros conceitos. É o que Paulo vai dizer no versículo 4. Porque se alguém pregar para vocês um outro Jesus, esse Jesus que o mundo vive, crê, prega, não é o Jesus que a Bíblia, a palavra de Deus, revela. Esse Jesus que a Bíblia nos revela, ele, que foi enviado do Pai, não é esse que vive aí sendo pregado dentro das religiões. E Paulo vai dizer isso, os irmãos: eu temo por isso, porque vocês vão ser orientados a uma fé num Jesus que não é esse que nós pregamos. Vocês vão ser guiados por um Espírito que não é o Espírito de Deus que nos guia. Vocês vão ser instruídos por um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer isso aqui, versículo 4. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se vocês receberem outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho que não abraçaste, com razão vão sofrer. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui está baseado em quê? Naqueles que vão pregar a mentira em nome de verdade. Aqueles que vão pregar a direção para o inferno em nome de direção para o céu. Aqueles que vão pregar uma vida na direção do diabo em nome de direção para Deus. Jesus vai nos advertir dos falsos profetas, que a gente tem que ter cuidado, estar atento. Paulo vai dizer: eu tenho medo que vocês não sejam enganados por eles. E ainda Paulo vai dizer aqui, olha o que Paulo vai dizer, ainda nesse contexto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 13 e o versículo 14. Porque tais falsos apóstolos, Paulo está se referindo aqui, nesse contexto, daqueles que pregam, que diz que é de Deus. Apóstolo, profeta, ungido, pastor, cuidado. Bom dia. Cuidado com esses que estão aí, chamando a sua atenção para eles, dizendo que é homem de Deus. Cuidado com esses que estão por aí, chamando a atenção de vocês, dizendo que é ungido, dizendo que estão levando revelação, profecia, que Deus está declarando, que é ungido para pregar mensagem. Cuidado. Paulo vai dizer aqui, capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 13 e o 14. Porque tais falsos profetas são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem muita gente aí tendo visão de anjo, tendo visão do homem de branco, não é? Essas visões aí, irmão, sai dessas visões. Agora, olha o que Paulo diz no versículo 15. Não é muito, pois, que os ministros se transfigurem, né? Não
não é muito, pois, que os ministros de Satanás se transfigurem em ministros da justiça, pois o fim dos quais será conforme suas obras. Se o próprio Satanás se transfigura, se apresenta para o povo como um anjo de luz, como um ser, uma visão de anjo de Deus, aí Paulo vai dizer, claro, não é difícil também que os seus discípulos, os seus obreiros, se apresentem como da justiça, como de Deus. Porque ninguém vem dizendo que é do diabo, nem o próprio diabo vem dizendo que ele é o diabo. O diabo vem dizendo que ele é um anjo, que ele é um homem de Deus, usando as pessoas com essa mentira, para propagar mentira em nome de verdade. Então, devemos ser prudentes e atentar para o que a palavra de Deus nos adverte. Jesus nos manda ser cauteloso, irmãos. Acautelai-vos com os falsos profetas, que vêm até vós, como se fossem homens de Deus, ovelhas, são lobos devoradores. Vem para você para destruir a tua comunhão com Deus, o conhecimento de Deus na tua vida, para tirar você da direção de Deus. Cuidado. Esse é o primeiro conselho de Jesus, que nós devemos estar atento, como ele diz aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Como é que eu posso ser prudente, estar atento, para não ser conduzido na mentira do diabo pelos falsos profetas? Conhecendo a verdade, analisando o fruto desses profetas. O que é o fruto que eu tenho que conhecer? O falso profeta que Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Esses frutos é o conteúdo, é os princípios, os valores que esses tais que diz que é de Deus estão pregando. Eu vou conhecer se é ou não por aí. Não é pela roupagem, não é pela religiosidade, não é pela vida de bonzinho na religião. Todo mundo vive isso. Se eu for analisar por isso, eu vou me perder. Eu tenho que analisar as coisas de Deus, quem está e quem não está sendo usado por Deus, pela palavra. É a palavra que eu tenho que usar como um parâmetro. É a palavra que eu tenho que usar como um princípio para julgar o que é e o que não é de Deus. E interessante, mais um conselho que a gente precisa colocar na nossa vida, para que a gente não venha se perder da fé, da direção, da vida de Deus. Mais uma palavra de orientação para a nossa vida que o apóstolo João vai dar na sua segunda carta, no versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. O apóstolo João vai advertir os irmãos dizendo assim: se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Esse tal não tem a Deus, nem tampouco o saudeis. Meu irmão, quando eu pego essa orientação da palavra e boto na minha vida, aí, irmãos, as trevas não vai ter vez comigo, não. Os falsos profetas não vai ter vez comigo, não. A mentira do diabo não vai me persuadir, não. Quando eu coloco a palavra de Deus aqui, ó, é aqui, não é aqui não, tá? A palavra de Deus tem que estar aqui, não é aqui não e lá no banco da igreja não. A palavra de Deus tem que estar aqui, para eu andar verdadeiramente com Deus, para a minha vida com Deus. Quando eu coloco a palavra de Deus aqui, sabe o que acontece, irmãos? Acontece aquilo que Jesus disse: estou firmado, irmão, na rocha. Venha o que vier, levante-se quem se levantar. O diabo pode usar até um anjo que desça do céu para dizer que é enviado de Deus para me persuadir. Não vai me levar na direção do engano, porque eu estou na verdade. Estou guiado pela luz. As trevas na minha vida não tem mais vez. O apóstolo João vai advertir os irmãos dizendo o seguinte: atende para essa advertência.
Coloque isso na sua vida, seja prudente. Seguir pela palavra. Você está se conduzindo com uma vida com Deus por quem? Por aonde? Qual é a instrução, o ensinamento, a direção que você está recebendo para andar uma vida de fé com Deus com entendimento? Você está sendo formado discípulo de quem? Você está aprendendo de Cristo ou das religiões? Pelos homens que estão ensinando o anátema para vocês. Atentem para isso que o apóstolo João advertiu os irmãos. E essa é a palavra de Deus que serve para a gente hoje. Essa palavra é atual para a igreja, você, eu e todos aqueles que estão em Cristo, que é a igreja. Nós temos que estar vivendo a nossa vida guiada pela palavra. Estando na palavra. Firmado, alicerçado na palavra. Para estar na vida com Deus. O apóstolo João vai dizer: se alguém, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Eu já conheço o indivíduo, irmão. Ele pode gritar, pular, marchar. Ele pode dizer que Deus está usando, está revelando. Ele pode dizer que é cheio da unção. Ele pode usar cachecol. Ele pode usar vestes de sacerdote, querendo imitar as vestes dos sacerdotes do Velho Testamento. Ele pode usar paletó brilhante, bonito. Ele pode usar sapato. Ele pode rodopiar. Ele pode mudar a voz. Ele pode mostrar autoridade. Ele pode querer ser autoritário. Ele pode querer ser o que for. O que vai me impressionar não é isso, não. Eu não vou estar ligado nem atento nisso, não. O que eu vou estar atento a observar é o que ele vai pregar. Eu vou observar se ele está sendo usado por Deus ou não. Não é pelo espalhafatoso movimento que ele cria. Não é pelo paletó nem pela forma com que ele prega. É pelo conteúdo que ele está pregando. Eu vou analisar o conteúdo da ministração dele. Para ver se realmente ele é de Deus, porque a Bíblia me ensina assim. A palavra de Deus me ensina assim. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco trazendo ensino, direção, instrução, dizendo que é de Deus, se não for a doutrina de Cristo, não recebam. O povo está aí recebendo um bocado de direção, de instrução, de visão, de revelação, de orientação. O povo está aí vivendo sua vida devota, praticante, como se fosse uma vida de fé com Deus, dentro das instruções dos homens. Não é de Cristo, irmão. O povo está vivendo uma vida de adoração a Deus vã. Uma vida de fé em Deus reprovada. Uma vida de sacrifício, de devoção, onde consagram, são dependentes daquele ambiente para viver como se fosse para Deus, dentro das regras, dentro das normas, dentro das ordenanças, dentro dos trabalhos, dentro dos cultos. Tudo isso é sacrifício de tolo, irmão. Se não tiver te levando a instrução, a formação do conhecimento de Cristo, a doutrina de Cristo, tua vida continua perdida com tudo que tu está vivendo. Dentro de qualquer religião ou igreja. Cumprindo toda a tua vida de devoção religiosa, de usos e costumes, de obrigação, de santidade na religião. Se não tiver no Evangelho, na doutrina de Cristo, está vazio de Deus. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Observar esses conselhos que a palavra nos orienta. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra. Nós temos que estar com a nossa visão na palavra. Nós temos que estar entendendo que a nossa dependência de vida com Deus é pela palavra. Ouvir, aprender, conhecer e praticar. Praticar a palavra é viver a vida de fé em Deus. Viver a vida de fé em Deus não é praticar vida de formalidade religiosa, não é praticar obra de culto de religião, não é praticar tarefa religiosa, não é viver usos e costumes de igreja. Vida de fé em Deus é praticar a palavra. Essa é a vida com Deus. Essa é a vida em Deus. Então, mais um conselho eu vou lhe dar, para você ser prudente. Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós como ovelhas, mas são lobos interiormente. Pelos frutos os conhecereis.
Lá em Mateus 7, 15 e 16. Vem o apóstolo João, inspirado com o Espírito Santo, pregando a mesma mensagem de Jesus, e ele vai dizer: todo aquele que prevarique e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aí ele vai advertir os irmãos, dizendo o seguinte: se alguém vem ter com vocês, trazendo ensino e instrução, que não seja a doutrina de Cristo, não recebam, nem tampouco o saudeis, considerando como irmão na fé, porque esse não é da fé, porque esse não está em Deus. E você tem que ter essa prudência, tem que estar atento a isso, tem que viver na sua vida dentro dessa direção, do que a palavra nos ensina. Não é a questão de eu não vou julgar não, cada um tem sua fé. Não é cada um tem sua fé não, irmão. Quem quiser andar com Deus tem que andar dentro do mesmo caminho, do mesmo princípio. É uma só fé, uma só doutrina, é um só caminho, é uma só direção que Deus nos dá. Não é esse vive em Deus nessa religião, esse vive em Deus naquela religião. O importante é que cada um nas suas religiões vive para Deus. É mentira. Ninguém vive para Deus dentro de nenhuma religião. Vida com Deus só por Jesus na doutrina de Cristo. Salvação não é dentro de igreja, vivendo obras, tarefas e obrigações. Paulo vai dizer: cuida de ti da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Paulo vai dizer: se vocês não guardar o evangelho que eu tenho pregado, vocês não podem se salvar. Salvação não é por meio de nenhum ritual, cerimonial, sacrifício ou vida de igreja, dentro de nenhuma igreja ou religião. Salvação é pelo evangelho, andando na doutrina de Cristo, para poder estar e ser de Deus. Pense nisso. O apóstolo Paulo, outro conselho para você: ser prudente. Paulo vai dizer, vamos ver, está lá em Gálatas. Vamos aqui pegar, abrir a nossa Bíblia, onde contém a palavra de Deus, a revelação de Deus para nosso conhecimento da salvação. No livro de Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, carta de Paulo aos irmãos que estavam na Galácia, essa cidade onde estavam os cristãos que professaram a fé em Cristo. Paulo vai orientar eles dizendo assim, primeira carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 5, aliás, vamos ler a partir do versículo 6 ao versículo 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É o que tem acontecido hoje. Essas doutrinas, esses movimentos, esses ensinamentos, essa vida religiosa que o povo está vivendo como forma de vida com Deus, de evangelho, estão transtornando o evangelho de Cristo. Paulo vai dizer no versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. E no versículo 8, no versículo 9, Paulo vai repetir, dizendo assim: como já tenho dito a vocês, vou dizer novamente, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do qual daqueles que vocês já receberam, seja anátema. Irmãos, isso aqui é muito sério. Vocês têm ouvido algum pastor pregar isso a vocês? Porque esses textos não agradam a esses homens dentro das igrejas. Esses profetas que estão por aí não têm prazer em pregar isso aqui, porque isso aqui vai condenar eles. De nada, Cícera. A maioria desses pregadores, pastores, profetas que criam visões, revelações e muito movimento de Deus, eles usam textos que manipulam para criar o sensacionalismo, para massagear o ego do povo. E eles usam mais textos do Velho Testamento. Eles criam um teatro, um cenário, usando o texto. Faz uma manipulação, falsificando a interpretação, para levar para o povo aquilo que é agradável. Você já viu algum pregador pregar isso aqui, te instruir nisso? Levar uma instrução dessa que você
está recebendo agora? Quanto tempo que você não recebe uma instrução dessa na igreja que tu estás? Nesse lugar, nesse ambiente, nessa instituição chamada igreja, que tu é ensinado de que é casa de Deus. É uma mentira do diabo isso aí, tá? O povo tem que ser advertido com a verdade, irmão. Mas quem vai pregar a verdade? Se dentro desses ambientes estão todo mundo corrompido. Eu sou mãe de Lulinha. Pode subir. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como esse povo que está dentro desses ambientes vai ser esclarecido pela verdade se eles estão num ambiente de trevas? Como esse povo que está dentro desses ambientes religiosos, instituições, vão ser esclarecidos pela luz se estão nas trevas? Como vão ouvir a verdade se estão na mentira? Esses ambientes estão firmados, alicerçados na mentira. Não é na verdade do Evangelho, na verdade de Deus. Tenha cuidado de ti e da doutrina, para que você se mantenha na salvação. Priorize a sua vida no cuidado do conhecimento de Deus, para não se desviar por nenhum conceito religioso que está sendo aí diversificado, milhares de homens trazendo doutrina, trazendo revelação, trazendo visão. Banalizou, é tanta doutrina, é tanta inovação, é tanto homem dizendo que é de Deus, trazendo anátema para o povo. O que tem de homens aí dizendo que é ungido de Deus, trazendo doutrina de demônio, irmão. É doutrina da predestinação fatalista e condicional. É doutrina da graça, é doutrina da lei. É doutrina não sei de quê. Estão ensinando que Jesus já voltou, que não tem ressurreição, que não tem mais vida, que não tem mais arrebatamento, que Jesus já veio, que já aconteceu a grande tribulação. Estão ensinando que não tem mais pecado, não tem inferno, que todo mundo já está salvo, porque Jesus já morreu, já tirou o pecado de todo mundo. Cuidado com esses ensinamentos. Cuidado com a tua fé, para que você não se perca da esperança da salvação. Cuida de ti e da doutrina, para que tu possa estar na salvação. Ser prudente com a tua fé, para andar por ela e não ser reprovado. Paulo vai dizer aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. 2 Coríntios 13, 5. Paulo vai dizer aos Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4. Se vocês saírem do Evangelho de Cristo para buscar outro conceito da graça, vocês têm caído. Vocês têm caído da graça. Vocês creram em Jesus em vão. Crer em Jesus e não se manter na palavra dele é crer em Jesus em vão. Dizer que Jesus é Senhor e Salvador e não se manter na doutrina dele é estar numa fé vã. Guarde esses conselhos, meus irmãos. Cuidado com o que tu está vivendo em nome de fé em Deus. Cuidado com o que tu está guardando e praticando como valores, princípios de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele conhece a Jesus, Paulo agora vai entender que tudo que ele vivia, todos os valores da religião, todos os princípios que ele guardava como se fosse para uma vida com Deus, Paulo vai entender e dizer que nada daquilo tem valor. E para que ele conhecesse e ganhasse a vida com Deus pelo conhecimento de Cristo, ele precisava renunciar, abrir mão de tudo aquilo que ele tinha como valor para uma vida com Deus. E Paulo vai expressar isso lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3. Deu a lidinha do versículo 4 ao versículo 8. Paulo vai dizer: eu considerei tudo como esterco. Paulo vai dizer: eu era zeloso da religião farisaica. Eu era fariseu, radical, zeloso. Paulo vai dizer: segundo a seita da religião do nosso povo, eu era fariseu, eu era zeloso. Paulo vai dizer: mas tudo isso
eu reputei por perda, para que possa ganhar a Cristo e considero como esterco todo o valor da religião, todos os princípios, toda a prática, toda a devoção, todo usos e costume, todo o sacrifício, todo o culto, tudo aquilo que o povo está vivendo, praticando e guardando dentro das religiões como se fosse para Deus, não serve de nada. Porque o único meio para você ser aceito por Deus, ser recebido por Deus, está justificado por Deus, está na promessa de Deus para a salvação com Deus, não é por nenhum desses conceitos e valores e princípios que o mundo vive nas suas religiões, nos seus conceitos, nos seus valores. É por Cristo, por Cristo, por Cristo. E isso é pelo entendimento e o conhecimento. E você precisa estar enquadrado naquilo que Jesus falou em João 8,32. Você precisa conhecer a verdade para você ser liberto. Você precisa conhecer a doutrina de Cristo para não se desviar seguindo a doutrina de demônios, andando no caminho da maldição, pensando que está andando no caminho da bênção com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, para encerrar esse momento de instrução. Sabe por que hoje eu não me submeto mais a uma vida dentro de um ambiente chamado igreja, como dizem que é casa de Deus? Porque isso não é a doutrina de Cristo. O Evangelho não me ensina isso. Sabe por que eu não me submeto à autoridade, ao domínio de um líder espiritual, como se fosse a autoridade de Deus para a minha vida? Porque Cristo não ensina isso. O Evangelho não ensina isso. Sabe por que eu não me submeto na direção desses homens que diz: venha buscar a Deus, venha adorar a Deus na casa de Deus, para o lugar onde Deus você encontra, onde você tem vida com Deus, é na casa de Deus? Porque isso não é doutrina de Cristo, isso não é o Evangelho. O Evangelho não ensina isso. Sabe por que eu não me submeto aos rituais que os homens estabelecem dentro das igrejas, como se fosse mérito para a salvação? Guardar sábado, dar dízimo, ser batizado pelo homem nas águas dentro da igreja. Sabe por que eu não me submeto a isso? Porque isso não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo não ensina isso. Sabe por que eu não sou escravo, nem propriedade, e nem coloco minha vida com Deus dependendo de igreja? Porque esse não é o caminho que Jesus ensinou. Esse não é o lugar. Sabe por que eu não me deixo mais oprimir, nem ser pressionado, nem coagido com as mentiras pregadas pelos líderes das religiões, das instituições religiosas, dizendo que se eu não estiver na igreja eu não sou de Deus, se eu não estiver na igreja eu estou desviado de Deus, se eu não estiver dentro de uma igreja ou instituição eu não tenho comunhão com Deus? Sabe por que eu não me deixo mais temer e nem me preocupo, nem fico mais perturbado com isso? Porque a minha mente está guardada, protegida pela verdade. A luz de Deus iluminou a minha mente. O Evangelho não me ensina nada disso. A doutrina de Cristo não me ensina que eu tenho que estar em algum lugar como casa de Deus. Eu tenho que estar em alguma igreja, instituição, como lugar de adoração, como lugar central da vida da minha fé, como lugar para eu viver para Deus, para eu ter ligação com Deus. O Evangelho não me ensina isso. Isso tudo quem prega são os falsos profetas, mensageiros de Satanás, que dizem que são homens de Deus. Cuidado, se alguém não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Cuidado. Ah, mas o pastor é o pastor fulano, é o pastor presidente, é o pastor da igreja que é muito famosa, tem um bocado de pessoa. Cuidado. O catolicismo tem milhares e milhares de pessoas. É bilhões. O islamismo são milhões de pessoas. Os testemunhos de Jeová são milhões de pessoas. Os mormons são milhões de pessoas. Todas as religiões são milhões e milhões de pessoas que aderem a essas religiões. Mas você não foi chamado para aderir nenhuma religião como verdade de Deus, como lugar para encontrar Deus. Você foi chamado para estar na verdade, que é Cristo, o caminho para a tua vida com Deus. Estando em Deus,
em Cristo, não em nenhuma religião. E esses que estão em Cristo são poucos diante dos que vão se perder dentro das religiões. O número dos que vão se perder é muito maior do que os que vão ser salvos. Porque os que vão se perder estão dentro das religiões e não se submetem a Cristo e não estão dispostos a renunciar à sua vida religiosa, tradição religiosa, valores religiosos para se converter a Cristo. São poucos os que vão tomar a decisão de Paulo. Paulo abriu mão da sua tradição em que ele foi criado. Ele foi formado dentro dos valores da religião farisaica. Ele abriu mão de tudo isso. Tem gente que diz assim, eu nasci católico, vou morrer católico. Vai. E o pior de tudo, vai morrer católico sem Jesus indo para o inferno. Porque se você quiser ir para o céu, para o bom lugar, não é dentro de igreja católica, é em Jesus, por Jesus. Ninguém vai para o bom lugar, porque é da igreja católica ou evangélica ou nenhuma outra. O bom lugar lá no céu existe, mas para lá só vai todos aqueles que creem e se convertem a Jesus Cristo. Não é quem está dentro dessa ou daquela religião. Meus irmãos, é muito sério, irmãos. O que eu prego aqui não é água com açúcar, não, irmão. Eu não estou aqui jogando palavra no ar sem entender o que eu estou pregando, não. Eu estou aqui trazendo para você algo que é sólido. Algo que tem poder para mudar a tua vida e transformar o teu ser, o teu entendimento. Estou trazendo aqui uma instrução, um ensino que está muito raro do povo ouvir. Porque dentro dessas igrejas que o povo deveria estar lá aprendendo de Deus, o povo está sendo desviado de Deus. Se tem uma coisa que você não escuta dentro das igrejas, é o conhecimento de Deus. Dentro das igrejas hoje tem tudo. Tem show, tem festa, tem campanha, tem pacto, tem apresentação de conjunto, de estrela, de astros, de famosos do mundo evangélico. Dentro das igrejas evangélicas hoje e de outros segmentos, tem tudo que você quer. Tem atração, tem entretenimento, tem o social para você viver, tem teatro, tem apresentações, tem tanta coisa hoje, só não tem para você a verdade do evangelho para te levar o conhecimento por onde tu será salvo. O que é que o povo hoje vai para as igrejas receber e viver? Analisa aí. Tudo bom, meu irmão? Pode pegar essa aqui agora. Ah, tá certo. Nada. Analisa aí, irmão, comigo isso aqui que eu estou falando. Eu estou te trazendo uma orientação, um ensino, um esclarecimento, uma observação. Estou trazendo a tua vida de fé, chamando a você a atenção, para que você seja prudente, para que você seja cauteloso, para que você persevere e busque o conhecimento para a tua vida com Deus. A tua vida com Deus não é dentro de sacrifício religioso, não é dentro de devoção cumprindo regra, norma e obrigação de religião ou igreja alguma. A tua vida com Deus só pode estar firme e firmada se tu buscar o conhecimento de Deus para estar com a vida crescida, edificada nele. Peço a vocês, analise isso que foi levado para vocês e cada um faça o seu juízo e tire suas conclusões. Meu compromisso é pregar, é ministrar, é levar o ensino, ministrar a verdade de Deus. Ouvir é com você, crer ou não é com você. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.